Estamos ao vivo da cidade de Goiânia, o Autódromo Internacional, recebendo os melhores pilotos do Brasil. É o 5º encontro da temporada 2014. Vamos chegando com o campeonato Superbike Series, um dos maiores campeonatos de moto velocidade da América Latina. Lembrando que nesse final de semana, em 8 provas, reunindo várias categorias, reunindo mais de 200 pilotos aqui em Goiânia. Você vai acompanhando as imagens da saída da área de boxe. O boxe está aberto nesse exato momento para a categoria Kawasaki 300 cilindradas. A Ninja vem à pista. Vem aí exatamente para a corrida programada com 12 voltas em Goiânia, no Autódromo Internacional, depois de uma reforma bastante grande, recebendo a moto velocidade. Os comentários serão de Quinho Caldas. Quinho, bom dia, bem-vindo a Goiânia. Um domingo, mais de 200 motos, um domingo de 8 corridas, a estreia da R1 de muitas novidades do Superbike. Bom dia, Quinho. Bom dia. Um domingo belíssimo aqui em Goiânia, como sempre, essa cidade, dias incríveis e imagina o tanto de corrida que vai ter. E essa primeira prova do domingo já é uma prova especial, porque largam 39 pilotos, né, Valério? E realmente extremamente disputada. Então vamos ter aí uma prova para lá de emocionante, com 12 voltas aí na Kawasaki Ninjas, nas Ninjas 300. Movimentação na área de boxe, um bom público presente aqui já dentro também, tem acesso muito próximo ali aos pilotos, um bom público presente nas arquibancadas. Nesse momento a temperatura aqui em Goiânia na casa dos 26 graus, o tempo é bom, temperatura da pista um pouco mais alta, na casa dos 37 graus, venta 10 km por hora, a favor da reta de largada, ou seja, a reta mais longa aqui do circuito, o piloto, a reta mais longa aqui do circuito, o piloto vai ter essa ajuda aí do vento. E existe uma probabilidade de 17% de chuva, mas ao final da tarde o tempo nesse momento é bom, céu aberto, visibilidade boa em Goiânia para a 5ª etapa do campeonato 2014 Superbike Series. Bom, o boxe está aberto, o procedimento, daqui a pouco sobe aí uma placa de 5 minutos, depois no regressivo 3 minutos, a placa de 1 minuto, 30 segundos e aí a gente passa a volta de apresentação. Aproveitando também para relembrar um pouquinho, quem conhece aqui Goiânia, para quem não conhece o autódromo, a gente passa, nós temos uma pista com 3.835 metros, totalmente reformada, as imagens para quem está em casa, vocês notam aí o asfalto, todo ele com muita aderência, o que vai ajudar, né, Quinho? E ontem a gente já viu as melhores voltas nas categorias de altas cilindradas, como o caso da Mil, o gaúcho Michael Teixeira fazendo uma volta excepcional, abaixo de 1 minuto e 25, que seria já uma boa volta, fazendo 1:24.4 aqui. O asfalto, essa nova compactação, esse novo asfalto, isso ajuda, né? Sem dúvida. Não, e a pista tá belíssima, foi totalmente reformada e diria que é o melhor traçado para provas de motocicleta que nós temos aqui no Brasil, sem dúvida alguma. E existe uma particularidade muito grande com relação a Goiânia, que é o fato das curvas terem uma área de escape muito grande, que dá uma segurança, né, Kim? Para quem está participando, os participantes têm muita segurança, então realmente é um circuito muito, muito agradável e, como a gente falou há pouco, esse dia lindo, um domingo belíssimo aqui que acaba propiciando e ajudando bastante nesse espetáculo aqui. Você vai acompanhando aí o Pedro Henrique, numeral 113, ele que vai largar na 5ª posição. Ontem à tarde nós já tivemos a primeira corrida do final de semana. O André Gama liderou a prova praticamente desde o início. Ele tinha a pole, perdeu a primeira posição nas primeiras curvas, depois com muita paciência recuperou, escapou do pelotão e acabou terminando a corrida com 3,5 segundos de vantagem para cima do Gustavo Gil e um pouquinho mais, 3,9 para o Bruno César. Aí no seu televisor, o Bruno César, que foi o 3º colocado, vai largar na primeira fila. Sempre para a gente recapitular, para você que está em casa, são 3 motocicletas em cada uma das filas. Identificando os pilotos, o André Gama, o Gustavo Gil e o Bruno, que você vai vendo na imagem, eles estarão largando na primeira fila. Depois o Gustavo Aldegueri, Pedro Henrique Ramos e o Abimael Silva e Souza largam na 2ª fila. Marco Antônio Reis, José de Araújo e o Yoshinori largando aí na 9ª posição, 3ª fila. Rodney Rufino, Linvaner Garcia e Lauro Mascaretti, 11ª, 12ª posição na 4ª fila. Ao todo são 13 filas. Hernani Lourenço, o Blue, o Norton Tadeu e o André
Bordoca largam na quinta fila, André Galvão, Regis Primos, Pedro Henrique e Feliciano na sexta fila, Brian David, Carlos Roberto e Robson Tomazini, sétima fila. Nico Ramos, Fernando Santos e o Ângelo Apolo na oitava. O Hunter Carvalho, Juliano Tasso, Leãozinho Muniz, nona fila. Pouquinho mais atrás, Maurício Nogueira, Maurício Colucci e Rafael Traude na décima, Ricardo Garrito, Lucas Portilho e o Bruno Monteiro na 11ª. O Anderson, Felipe Diniz, Bolinha e Ricardo Diniz na 12ª, e o grid de 39 motocicletas fecha com Rafael Soares, a Sara e o Rafael Sanches, portanto a participação feminina. A Sara, que ontem acabou caindo na largada, vai para a última fila, 38ª posição, só repetindo que esse é o resultado da corrida de ontem, portanto o grid de largada para essa segunda prova do final de semana aqui em Goiânia. A placa de 5 já mostrada aos pilotos. A partir de agora a gente entra na contagem regressiva para a corrida que terá a totalidade de 12 voltas. Serão 12 voltas, 3.835 metros em cada uma das voltas. Público presente aqui já é bom. Esse é o carro de apoio. Belíssimo carro, né? É o carro da Honda, é o Fit, sendo apresentado no autódromo aqui de Goiânia. E são dois modelos, o Fit e o City, e um dos modelos vai com a equipe médica, né? Sempre lembrando, destaque aqui para o médico oficial do evento, que é o Dr. Eide, uma história bastante grande no motocross e na moto velocidade, também apoiando aqui e dando uma segurança ainda maior para os meninos acelerarem na pista. O Dr. Eide está neste carro aí mesmo, muito bem acompanhado pelo Alberto, que está pilotando o carro aí. São 3 categorias separados para esses 39 pilotos, né? Que a 300 cilindradas, que tem a tendência de andar à frente com os pilotos Pro. A categoria 300 cilindradas para quem vai começando na categoria, que é chamada de Light, e a 250 cilindradas. Então nós temos 2 modelos de motocicletas. Lembrando que ao final, quem estiver em casa, quem está aqui no autódromo, estará assistindo a premiação, os 5 primeiros colocados dessas 3 categorias. Então nós teremos 3 líderes dentro da mesma prova, né? É feito em separado, né? Na realidade, o pódio. E é muito interessante, porque você querendo, você dá possibilidade para todo mundo participar aí. Por isso esse grid aí com 39 pilotos, é muito, muito legal isso. Placa de 3 no alto, regressivo para a corrida de número 1 da manhã desse domingo, de 8 provas que nós teremos. Lembrando que todas serão transmitidas pela internet, pelo site que você vai assistindo, e o público aqui tem o mesmo áudio daquilo que vocês vão escutando em casa. Então a programação é a seguinte: agora Copa Kawasaki Ninja 300 cilindradas, logo depois nós teremos a corrida para a Yamaha R1 com transmissão também pela Fox Sports, e depois a Superbike, dividida em 2 categorias, a Pro e a Pro Amadora. E aí a sequência do evento com as 600 cilindradas Ninja, 600 cilindradas Super Sport, Superbike Light, Honda CBR 500 cilindradas e Honda Junior Cup, a categoria escola. Durante todo domingo, 8 provas, muitas motocicletas na pista do Autódromo de Goiânia. Com relação ao campeonato, nesse momento nós temos, após o resultado de ontem, o André Gama chegando a 86 pontos, vai tentando entrar entre os primeiros colocados do campeonato. Ele que traz ali a moto preta de número 46 no grid de largada, mas a liderança segue com o Gustavo Gil, chegou aqui com 87, ontem somou mais pontos, 20 na verdade, pelo terceiro lugar, pela segunda posição, e foi a 109 pontos o Gustavo Gil, que larga na segunda posição com a motocicleta 01, a motocicleta número 1. Placa de 30 segundos. Vamos à volta de apresentação para a Kawasaki 300 cilindradas, que terá sua corrida repetindo em 12 voltas. Nesse momento todos os chefes de equipe ali, as pessoas que vêm para o grid de largada, vão deixando o grid para que os pilotos possam partir para essa volta de aquecimento de pneus, concentração, uma nova formação do grid de largada, e aí as luzes vermelhas acendendo e apagando, valendo para essa totalidade de voltas. Em contagem regressiva, tranquilidade ali, alguns pilotos experientes estão nessa categoria. Ontem se falava aqui na área de boxe, Quinho Caldas, que é uma categoria divertida, né? E uma categoria de baixo custo. Você pode se divertir muito sem gastar muito, isso é verdade, né? Sem dúvida alguma. E aí o André, o que acabou vencendo a prova ontem, ele é de Brasília, Valério.
você vê que ele é um piloto que acabou, né, participando e se deu muito bem ontem. E hoje já está aí pulando. Vamos ver como vai ser a prova dele, mas larga na primeira posição. Vamos ver. André Gama, Gustavo Gil, Bruno César, primeiro, segundo e o terceiro colocado. Primeira fila, Gustavo Aldeguer, Pedro Henrique Ramos Silva, Abimael Silva de Souza, quarta, quinta, sexta posição. As filas, Marco Antônio Reis, José de Araújo Bochecha, que é goiano, corre em casa, Yoshinori, Rodney Rufino, 10º tempo, Wagner Garcia, Lauro Mascaretti, 11ª, 12ª posição. Aí o Hernani Norton e o André, 13º, 14º e o 15º colocado. O resultado da corrida de ontem é o grid. André Regis e Pedro Henrique Feliciano até o 18º colocado, mais uma fila em posição intermediária. Brian, David, Carlos Pássaro e Robson Tomazini até o 21º colocado. Um pouquinho mais atrás, Nico Ramos, Fernando Santos, Ângelo Apolo. Aí o Hunter Carvalho, Juliano Tasso, Leãozinho Muniz, Maurício Nogueira, Maurício Colucci, Rafael Traude. E a última fila com Ricardo Garrido, Lucas Portillo, Bruno Monteiro. Na verdade, são 39 pilotos, totalizando 13 filas. A diferença do primeiro colocado aqui, que é o André Gama, título de curiosidade, até o Rafael Sanches, é de quase 100 metros. É mole? Não, bastante, né? Você vai cansar de falar nome de piloto hoje. Os carros Honda seguindo junto com o pelotão nesse giro de 3.835 metros da pista aqui de Goiânia. As luzes vermelhas estarão acendendo e apagando, não há luz verde. Elas têm de 3 a 5 segundos para apagar. Assim que a bandeira verde deixar a pista atrás dos pilotos e a bandeira vermelha sair de frente a eles no grid de largada, direção de prova tem do 3º ao 5º segundo para as luzes acenderem e apagarem. O pelotão da frente, a turma que vem aí para a primeira fila já está posicionada. O Bruno César à direita do grid. Os pilotos que ocupam a segunda fila já estão posicionados. O Gustavo Aldeguer, o Pedro Henrique Ramos e o Abimael. Aí tem uma certa malandragem e experiência. Os pilotos que estão lá atrás e que fazem parte da primeira fila demoram um pouquinho para chegar. É o caso do Gustavo Gil, para deixar o pneu mais aquecido, né, Guinho? Aí tem esses detalhezinhos que podem fazer diferença, né? Acaba dando uma de malandro ali, mas se der, vai se dar bem. Faz parte, né? Faz parte, normal. O André Gama já chegou, colocou a sua motocicleta. Veja que ele é um dos poucos a ter ali estilizada a moto na cor preta. Elas mantêm as cores, as motocicletas, quase todas elas na sua originalidade, que é a verde. Bandeira vermelha no alto, a bandeira verde vai saindo atrás dos pilotos. Vamos à primeira corrida do domingão aqui em Goiânia. Vai começar a festa do Superbike Series com a categoria 300 cilindradas. Sobe o giro dos motores. A luz vermelha apaga. E está valendo para 12 voltas o campeonato Superbike Series, categoria 300 cilindradas a Ninja. Larga bem Bruno César. Vem para fazer o mergulho na curva 1. A reta aqui é bastante longa, uma das maiores do Brasil. É claro que os pilotos partem da metade dela. O André Gama larga na segunda posição, já vai perder para Gustavo Gil a segunda posição. Começa aqui o Caldas para 12 voltas a 300 cilindradas. Você vê que o André, ele largou bem, largou ali pela terceira posição e vem já em cima do Bruno César. Vamos ver o que acontece. Ele já coloca a pressão e é natural essa fila no começo da corrida, né? A gente daqui a pouco vai ver a imagem recuperada da largada. Teve um piloto que acabou empinando a motocicleta, jogou muita força no motor e empinou a motocicleta. Isso aconteceu ontem com a garotinha Sara Conense, ela acabou caindo. Aí depois você recuperou, inclusive ela está no grid de largada, mas é um pouco um pouco afoito o piloto, de nervosismo, acho que é o certo, né? Eu acho que não resolve muito, né? Esse tipo de situação, tem que ter calma. E a prova, 12 voltas, a gente já vê aí o Bruno César, né? Olha lá atrás, o André Gama já colocando lado a lado com o Gil, e por fora vem o número 18, que é o Aldeguer, e o Aldeguer vai levar melhor, o traçado dele era melhor, assume, portanto, a terceira posição da prova. E o André consegue agora entrar por dentro e conseguir assumir ali a segunda posição, Valério.
O pelotão todo vai passar. Agora a gente vai identificar os pilotos. Aí o primeiro colocado é o Bruno César, segundo é o Gustavo Gil, André Gama, que ganhou ontem, é terceiro, Gustavo Aldeguerri na quarta posição, Yoshinori passa em quinto e o Abimael na sexta posição. O Bruno foi muito esperto, você vê que ele consegue uma boa diferença, 1.4 em relação ao Gustavo Gil. A largada de novo, Kim. O pessoal do circuito aí também tem os monitores ali. Ali é aquilo que eu falei da moto. Ali, então, uma largada e realmente o pessoal que estava na primeira fila largou super bem. E ali o ataque do Bruno César para cima do Gustavo Gil e do André Gama para assumir a liderança da prova. 1h30 é começo de corrida aqui em Goiânia, na manhã desse domingo. Um dia lindo, muito sol, o público vai chegando aqui no Autódromo de Goiânia para curtir. Essa é a primeira e a 300 cilindradas. De novo a largada, a luz vermelha apaga. O piloto que acabou empinando ali foi o Pedro Henrique, né, da motocicleta de número 113. Ele levou sorte de não ir ao chão. E cair na frente dessa turma toda que vinha atrás, ele não era um bom negócio não, hein? É ruim, hein? É ruim demais. Agora fica de olho, Valério. O piloto Yoshinori Yoda, ele já está na quarta posição e muito rápido ali. Dois pilotos caíram. Três, na realidade. Três pilotos caíram. Será que o CQ... Eles estão tentando tirar a motocicleta. Vamos ver a queda novamente. Bem provável que um tenha escapado e quem veio atrás foi batendo. É bem assim que acontece a queda. Eles andam muito juntos, então acaba quando acontece isso aí, de um escapar, acaba levando o outro, né? 3 pilotos acabaram caindo. A gente vai identificar no que eles completarem a volta aqui. Os 3 estão tentando voltar à pista, mas já tem a corrida completamente comprometida. E olha, e como eu te chamei a atenção, fica de olho nesse piloto na moto 101, o Yoshinori. Ele está muito rápido, já é o segundo colocado aí, ó. Moto 101. Bruno César é o primeiro, numeral 151, Yoshinori Noda é o segundo colocado. A diferença entre os dois é pequena, está no vácuo ali da motocicleta do Bruno César, o Yoshinori, e logo atrás vem o André Gama com a motocicleta preta de número 46. Eles já vão formando esse primeiro pelotão que briga diretamente pela primeira posição com 3 motocicletas. E logo atrás vem outro pelotão com Gustavo Gil, que é o líder do campeonato, motocicleta de número 1 na quarta posição, o Aldeguerri, que é o quinto, também Gustavo, Abimael, que é o sexto, Pedro Henrique, que é o sétimo, e o Garcia, que é o oitavo colocado. É natural que se separe em blocos. Agora o segundo bloco não pode fugir do vácuo do primeiro bloco, senão complica, né? Não, aqui é fundamental você andar embutido para você ganhar tempo, né? E querendo que as motos são muito parecidas e acaba você levando uma vantagem. Você vê que é uma bobeada, você perde não uma, mas 2 posições. Bela ultrapassagem do Gama, tentando assumir a ponta da prova na saída mas o Bruno do S. César, você viu que bela recuperada, teve um X ali. Que belo momento da corrida. E como eles ficam alternando a posição, o segundo grupo com a moto 1, o Gustavo Gil, que é o líder do campeonato, consegue chegar, se aproximar. O Gustavo, a preocupação dele é não deixar esse bloco escapar. Ontem eu estava falando em torno de 2 segundos, ainda é vácuo. Mais que isso, já não pega o vácuo de quem vem à frente. Já fica complicado. Bruno César vai passar, é o primeiro colocado. Yoshinori passa, é o segundo, não há diferença. Olha o momento da ultrapassagem. Tentou passar 3 de uma vez só o André Gama com a motocicleta preta e depois foi ultrapassado voltando para a terceira posição. Mas ele ataca agora o Noda. O Yoshinori deixou espaço, vem por dentro, vai assumir a liderança da prova André Gama. Moto de número 46 assume a primeira posição da prova o piloto Bruno César. Agora o Gustavo Gil é outro piloto que a gente vai ter que ficar de olho nele, porque se ele está na liderança do campeonato e vem brigando diretamente com os pilotos, conseguiu se aproximar do pelotão naquele instante importante da prova ali, ele vai tentar partir também para uma briga direta pela primeira posição. Que essa altura quem anda atrás vai economizando um pouquinho de pneu, economizando um pouquinho de motocicleta, e muitos pilotos os mais pacienciosos conseguem levar até assim para o final tentar o bote, né? Até o final tentar um ataque final ali, um ataque fulminante. Agora, estou impressionado com esse Noda, viu? O cara é muito rápido, bicho. E é experiente, né? Bruno é o primeiro colocado, Yoshinori, André Gama, Gustavo Gil. Agora
Agora há pouco houve ultrapassagem, então só inversão ali. O André é o primeiro colocado. Yoshinori é o segundo, o Gustavo Gil e logo atrás o Aldeguerri. Veja a imagem número 46, numeral 151, 101 e 1. Eles vêm para o complemento da quarta volta de 12 da Ninja 300 cilindradas aqui em Goiânia, quinta etapa do campeonato. O número 1, que é o quarto colocado da prova, se mostrando para tentar ultrapassagem aqui na reta, que é o líder do campeonato. E vai conseguir, né? Pegou o vácuo ali. A reta aqui de Goiânia é tão longa que dá até para o Yoshinori tentar recuperar. Pegou o vácuo, sofreu ultrapassagem, tentar pegar o vácuo, olha o que acontece. Eu ia só sugerir isso, que é possível, e aconteceu. Eles vão trocando de posição o tempo todo nessa reta, essa grande reta. Vai assumir da primeira posição Yoshinori. O Yoshinori Noda é o novo primeiro colocado, o japonês, quarta posição. A balançada ali na hora da frenagem. André Gama é o segundo colocado, vai tentar voltar à liderança da prova, a vantagem da curva não é dele. Essa não, mas a próxima no que eles vierem para o traçado vai ser, então tem espaço para passar duas motos ali não, Quinho Carlos. O André conseguiu passar, mas ele vai tomar a pressão de novo do Bruno César. É uma bela disputa, você vê que eles vão se alternando na primeira colocação e não tem vida fácil para ninguém não, Valério. A preocupação do Bruno César, do Gustavo Gil, do Yoshinori Noda é exatamente não deixar acontecer o que aconteceu na corrida de ontem à tarde aqui em Goiânia, quando o André Gama escapou 3 segundos e depois embora, ele foi embora e ninguém conseguiu chegar nele depois. Fica mais complicado realmente. Tem um fato aqui bastante interessante que me passaram há pouco. Essa moto do Yoshinori Noda, ele alugou essa moto. Essa moto é alugada, porque ele estava assim, a moto dele aí, acabou alugando e está se dando bem. Deve estar contente, né? De repente a moto está melhor que aquela dele mesmo. André é o primeiro colocado, Bruno César, Gustavo Gil, Yoshinori Noda, segundo, terceiro e o quarto. Um pequeno espaço e vem Gustavo Aldeguerri, Pedro Henrique, Abimael, Josué Bochecha e Marco Antônio Reis. Quinta volta completada de 12, portanto 7 voltas para o final. Daqui a pouquinho tem a estreia da R1 Yamaha aqui no Superbike Series. E também a Superbike Pro e Superbike Amadora, beliscando 300 e quanto a 1000 cilindradas aqui no final da reta. 310, 12. É muito rápido, cara. É um prazer ver essas motos passarem por aqui. Realmente é demais isso. E o André está tentando, Valério, fugir um pouquinho para se livrar da presença incômoda do Noda, do Bruno César. Ele está tentando. Yoshinori Noda assumiu de volta a segunda posição. Há uma alternância bastante grande ali nesse momento entre os primeiros colocados. Eu tive a impressão que o André errou, ele caiu para a quarta posição. Caiu para a quarta posição, exatamente. Você vê que não pode, qualquer bobeada já. Você vê que ele já foi para a quarta colocação mesmo. A gente não viu na imagem aqui, mas é nítido. Ele estava abrindo um e pouquinho. Tanto que no sistema de cronometragem que mostra 831, e depois ele abriu um pouco mais na curva 1 e no começo dessa quinta volta. E simplesmente caiu para a quarta posição. Então ele deve ter cometido um erro. E agora fica de bom tamanho para o Yoshinori Noda, que vai escapando do segundo. Do terceiro, que já é de volta o André, e o quarto colocado, que é o líder do campeonato, o Gustavo Gil. Você vê que quem se aproveitou bem aí foi o Nori. Ele se aproveitou disso aí e conseguiu. Ele vai com certeza fechar essa volta aí com quase um segundo em relação ao vice-líder aí. Vamos ver. Vem para completar a sexta volta. Yoshinori Noda passa a sexta volta. Segunda posição é do Bruno César, Gustavo Gil é terceiro. E o André Gama é quarto, todos estão muito próximos. Aí passa Pedro Henrique na quinta posição, Gustavo Aldeguerri é sexto, Abimael é sétimo. Vai completar nesse momento aqui, enquanto você de casa acompanha os primeiros colocados. O oitavo, que é o Marco Antônio Reis, completa também a sexta volta. O Bochecha é o nono colocado, atrás ali do Marco Antônio. Linvaner Garcia é décimo, com o Blue na 11ª, André Galvão na 12ª. Hernani Lourenço é o 13º, Brian David é o 14º, Regis é o 15º e o Robson Tomazini na 16ª posição, de 39 pilotos que estão na pista. Vale sempre a gente lembrar que nós estamos com 3 categorias, então alguns pilotos que a gente falou aqui são líderes, por exemplo, da 250 e também da categoria 300 cilindradas de acesso, né? A categoria que é a 300 Light.
Exatamente. Você vê que o Nori pegou, né? Se deu bem aí, está conseguindo abrir uma vantagem em relação aos 3 outros pilotos. E eles agora, já percebendo isso, estão trabalhando em conjunto. Um fazendo sinal para o outro, Valério, para pegar o vácuo, para eles poderem se aproximar em relação ao líder. Então é uma maneira também de você, né, desses pilotos se darem, encurtarem essa diferença aí que já está na casa do mais de 1 segundo. E eles, para que o público possa entender de casa, eles fazem isso, eles colocam 2 motocicletas para dar o vácuo para o André. No final da reta, o André vai isso deve acontecer aqui na chegada, os dois colocam 2 motocicletas fazendo um vácuo, né, um vento inexistente ali para que o André possa, chama de cola, né, na moto velocidade, na linguagem dos pilotos, para que ele possa ganhar uma maior velocidade e não deixar o Yoshinori Noda escapar como está acontecendo nesse momento. E olha aqui que a vantagem dele já é muito boa. É superior a 2 segundos. 2.3, você viu? 2.327. O Yoshinori Noda, a gente está buscando aqui, ele andou de motocross, né? De outros esportes sobre 2 rodas. Experiência sobre 2 rodas na terra, no asfalto. E tem outros casos aqui, como parecidos, como é o caso da Sabrina Paiuta, que também começou no motocross e vai andar já pilotando uma 1000 cilindradas. Então é essa migração que acontece para a moto velocidade aí dos pilotos da terra, do off-road, né? O Noda, a Suzana, que veio do automobilismo para... Agora eu estou impressionado que o Noda está se aproveitando e está fugindo, e fugindo bem, realmente bem. E os outros 3 pilotos, o Gustavo, o André e o Bruno, estão tentando se aproximar, mas está difícil a missão deles, não? Primeiro colocado vem em direção à curva do miolo, ele já vai se encaminhando para o complemento dessa 8ª volta. No que passar, na verdade ele está fazendo a primeira parcial do S, saída do S nesse exato momento, e vai ter o que aqui em Goiânia se chama de reta oposta. Aí sofreu uma alteração, é a maior alteração que sofreu depois da reforma o circuito, porque a entrada de box mudou, a entrada de box fica nessa altura onde os pilotos estão passando, e antes ela era mais ou menos no ponto que eles estão agora, na entrada da saída, né, da curva da vitória, na entrada da reta. Então essa foi a maior alteração que sofreu o circuito, ficou muito mais segura, né, essa entrada da área de box aqui. Yoshinori Noda passa o primeiro colocado, 8ª volta completada. Diminuiu a diferença para 1.9. Os pilotos vão fazer de tudo para tentar a aproximação. Você estava 2.2 e já caiu um pouquinho aí. Caiu bastante, se você for ver. Eles estão tentando, é aquilo que eu te falo, usando o vácuo para poder se aproximar. No líder... O Bruno César e o Gustavo Gil fizeram aquele trabalho que a gente comentava de escudo ali, aí o André Gama passou e assumiu, veja aí, com a moto 46, a 2ª posição da prova, e agora ele está dando carona para o Bruno César. O líder do campeonato que ficou, o Gustavo Gil, já está à mercê até da 4ª posição, porque o Pedro Henrique chegou nele. Provavelmente deve ter errado em ponto de frenagem, que é quando se dá essa carona, quando se tenta andar no limite, é normal acontecer, acontece mesmo, e veja que ele ficou. Agora eles já vão chegar no Yoshinori Noda, porque realmente é feito um trabalho ali para aproximação para cima do primeiro colocado da prova. E Valério, eles começam a dar volta nos retardatários, é isso que é importante, é negociar bem essas ultrapassagens para poder, né, não perder muito tempo. O retardatário, que enquanto você comentava, quase foi pro chão na frente do vice-líder da prova. Já tem muito piloto que já levou volta aí do líder da corrida. Não há mais diferença entre Yoshinori Noda e André Gama. Deu certo a carona. 101 a motocicleta do líder da prova, 46 o número da motocicleta preta Kawasaki 300 cilindradas do vice-líder. Logo atrás vem Bruno César, Gustavo Gil, Pedro Henrique, todos muito próximos. Vamos à 9ª volta, 9 voltas completadas, faltando 3 voltas para o final. Olha a balançada que Yoshinori Noda deu. Não foi o retardatário que errou, não. Foi ele que errou. Foi o líder mesmo que errou. E por isso até o André Gama conseguiu trazer a sua motocicleta colada à moto do Yoshinori Noda. Então eu falei, olha, o retardatário errou ali, que você fala, tá chegando. E não foi, foi o líder da prova mesmo. E ele levou sorte, hein? Porque ele podia ter caído ali, levou sorte, realmente. Enquanto isso, né, o André adorou isso, porque ele curtou e agora é o líder já da prova.
Vem por dentro para fazer a ultrapassagem, vai assumir a primeira posição. Yoshinori Noda mergulha, retomando a primeira posição da prova. Ele é corajoso esse Noda, hein? Se defende bem o primeiro colocado. E agora, novamente, tráfego à frente do primeiro, do segundo e do terceiro colocado. O número 63 já deu espaço ali. Eles fazem a ultrapassagem. Vem para o complemento da 10ª volta. Só estarão faltando 2. Pouco mais de 7 quilômetros. Nesse momento, para o final da primeira prova na manhã desse domingo. Direto aqui de Goiânia com o campeonato Superbike Series. Vem por fora o André, vai tentar o mergulho. É porque a curva seguinte vai lhe dar a vantagem. Então ele já faz o mergulho para assumir a primeira posição. E você falou bem, ele é corajoso, Yoshinori Noda. Ele vai dar o X, ele não quer saber não, meu amigo. Você vê que ele realmente ele contornou mais rápido, conseguiu acelerar antes e manteve-se aí na primeira colocação. Ele perdeu por poucos metros a posição. Vem para completar a 10ª volta, o primeiro, o segundo e o terceiro colocados, e não há quase nada de diferença entre eles. Saem ali da curva 0, que é a curva da vitória. O primeiro colocado vai completar a volta nesse exato instante. Passa o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Do primeiro para o segundo, 416 milésimos. Do segundo para o terceiro, mais 513. Yoshinori Noda é o primeiro, André Gama é o segundo e Bruno César na terceira posição. Um pouco mais atrás o Gustavo Gil. Gustavo, que é o líder do campeonato, está a 1,9 do terceiro colocado. Ainda dá tempo um pouquinho. Você acha que dá para o Gustavo Gil tentar entrar nessa briga? Dá, basta um erro aí, como já teve um erro do Nori. Você vê que há pouco ele quase foi ao chão. E não tem muito jeito, não. Até é muito disputado e a gente está tendo uma prova, comprando uma prova muito bacana, muito disputada. Quem está sendo paciencioso ali é o Bruno César também, né? Ele fica aguardando para ver o que acontece entre o 101 e o número 46. Pode tentar um ataque ali, né? Pode tentar um ataque. Ele pode estar bolando uma estratégia para as voltas finais também, né? Soltou um pouquinho a carenagem ali da motocicleta do André Gama, até parece acho que é adesivo que está... Um adesivo que está soltando. Tá soltando ali. O André dá uma olhada para trás para ver quem é que está com ele e quantos são os pilotos que estão atrás, né? Agora cada um começa a montar a sua estratégia, que a gente vai à última volta e decisiva. Dá para apostar em alguém? Vou te colocar numa fria aqui. Dá para apostar em alguém? Eu estou apostando no Nori. No 101. No 101. Yoshinori Noda, quer dizer, né? Yoshinori Noda. Bruno César vem por fora para assumir a segunda posição. Mergulha André Gama com a motocicleta preta, número 46. Aconteceu agora há pouco aqui na pista. O número 75 e o 52 estavam duelando pela 10ª posição da prova. E os dois quase se tocaram ali. Chegaram um toquinho. Todos juntos aí, Valério. Dá uma olhada. Última volta. Última volta, 3.835 metros aqui em Goiânia. Olha o ataque do André. Yoshinori Noda tem a primeira posição, vem para fazer o mergulho. O André conseguiu ganhar a posição e você vê que esse Yoshinori é valente mesmo, amigo. Bruno César passa até a segunda posição da prova. Ataque Yoshinori Noda, quase os dois se tocaram. Eles vêm para fazer esse ponto do mergulho, outro ponto de bastante velocidade, a ultrapassagem. Yoshinori Noda vai tentar recuperar de volta a primeira posição, retarda a frenagem e volta até a primeira posição. André Gama com a motocicleta preta logo atrás. Vai surgir aqui em Goiânia a primeira bandeira quadriculada do domingo. Yoshinori Noda, Bruno César e André Gama. 101, 151 e 46 e tem tráfego, tem retardatários à frente dele. Valério, o André Gama está desesperado, fazendo sinal pro Bruno para poder, né, os dois tentarem chegar ali. Impressionante. Agora esse Yoshinori, meu amigo... É danado. Danado e valente. Ele acha o ponto para fazer a ultrapassagem. O André Gama ataca por fora. Agora o Bruno César aproveitou. Yoshinori no chão. Yoshinori Noda. Uma pena. Faltando 4 curvas para a bandeira quadriculada. Yoshinori Noda vai para o chão, o líder da prova. O duelo fica agora entre Bruno César e André Gama. Uma pena, ele não merecia isso realmente, mas aquilo lá, ele não queria perder a posição de maneira nenhuma, acabou abusando um pouquinho, uma pena. E o Bruno César, com a história da queda lá, conseguiu abrir uma vantagem boa com relação ao André e veio para receber a bandeira quadriculada. Andou quase todo o tempo na terceira posição. Bruno César
vence a prova em 12 voltas. Com a motocicleta de número 151, Bruno César. Quinho Caldas, a queda do Yoshinori Noda. O André Gama se assustou, teve que tirar um pouquinho a mão ali. E o Bruno, que eu falava, ó, ele tá só esperando e usando a sua... Ele deu um bote sua ali. Paciência, né? Impressionante. Agora, que castigo que o Yoshinori teve, né? Uma pena, porque ele vinha ali controlando e na coragem, basicamente na coragem, e acabou a moto escapando. Não tinha o que fazer. Uma pena, realmente uma pena. E você chamou muito bem durante toda a corrida a atenção para ele. Tô adorando ver o Yoshinori pilotar, o Yoshinori Noda, porque ele estava andando no limite dele, estava andando, pilotando. A gente via, como fala na nossa linguagem do motociclismo, entre a faca entre os dentes aqui. E a queda, infelizmente, foi exatamente o momento de tentar forçar um pouquinho mais, né? Uma pena aí. Agora, você vê, prova boa, prova disputada, não interessa se é uma moto grande, pequena, não precisa, olha que prova incrível. Nós tivemos aí 12 voltas extremamente disputadas e emocionantes. Já começamos com o pé direito esse domingo. Bruno César vence a prova com Gustavo Gil na segunda posição, André Gama terminou em terceiro, Gustavo Aldegueri na quarta posição, Apimael em quinto, Marco Antônio Reis em sexto. Esse é o resultado geral, porque os pilotos são separados em 3 categorias. O Josué Bochecha termina no geral na sétima posição, Linvaner Garcia em oitavo, Norton Blue na nona posição, André Galvão décimo, Brian David 11º, Pedro Feliciano 12º, Hernani Lourenço na 13ª posição. Entre os 20, Regis, Anderson Bandeira, Carlos Roberto, Ricardo Dias, Ângelo Apolo, o Tomazini, o Robson e também o Leãozinho Muniz. Comemora com seu capacete vermelho ali o Bruno César. Tá todo uma vitória feliz, né? super bacana dele. Tem todos os motivos para estar feliz. E uma belíssima vitória. Você vinha chamando a atenção o tempo todo. Atenção nele, veja, olha lá, o momento que eles trocavam de posição. Ali o Yoshinori Noda arriscou tudo para passar o retardatário. Com a moto branca pelo lado de fora aqui, é um piloto que vai tomando volta. Aí ele faz essa primeira parcial do S, tranquilo. Vem para fazer o mergulho e aí... Uma pena. Escorregou a roda dianteira e levou a placa da Yamaha embora lá. Olha lá, não foi nem a dianteira, viu, Valério? Vou te chamar a atenção. Vamos foi ver. Traseira. Foi traseira foi traseira, mesmo. acabou saindo as duas rodas. Não, aí impossível, não tinha o que fazer. Uma pena. Estava fazendo uma corrida incrível ele. É importante também, a gente levar para o público presente aqui que escuta a gente, para quem está em casa, que está tudo bem com o Yoshinori Noda, não machucou. Isso é importante a gente frisar. Na vitória do Bruno César na categoria 300, já os 3 pódios, 250, 300 Pro e 300 Light para a categoria Ninja Kawasaki. Estamos aqui em Goiânia e daqui a pouco, depois do pódio, vem a categoria Super R1 Yamaha. Superbike Pro é logo depois. Daqui a pouco tem a Yamaha R1 estreando no campeonato. Superbike Series, o maior campeonato de moto velocidade da América Latina.
Nós já estamos aqui no pódio para a premiação das 3 categorias da categoria Ninja. Lembrando que já nós teremos uma ação do nosso patrocinador Silver, que é a Honda. Já a Honda terá uma ação aqui com seus convidados. Lembrando que também já a categoria R1 Yamaha faz a sua estreia na temporada 2014, nessa nova parceria com a organização do campeonato Superbike Series. E logo depois a Superbike Pro acelera motocicletas passando dos 300 km por hora na pista aqui de Goiânia. Deixa eu aproveitar aqui, além de agradecer a cada instante os nossos patrocinadores, agradecer também o governo do estado de Goiás, através da Secretaria de Estado, Indústria e Comércio. Obrigado à equipe da SIC, Secretaria de Estado, Indústria e Comércio, Governo de Goiás. Obrigado ao governador Marconi Perillo. Quero agradecer também o Danilo e toda a equipe da Secretaria da Indústria e Comércio, incentivando grandes eventos aqui no estado de Goiás. São 3 pódios, a gente já tem o resultado aqui oficial da corrida para a Ninja 300. Bruno César sobe no lugar mais alto do pódio. Gustavo Gil na 2ª posição. André Gama em 3º. Gustavo Aldegueri na 4ª posição. E o Marco Antônio Reis na 5ª posição. Eu chamo, portanto, os 5 primeiros colocados que vêm ao pódio para receber a premiação da categoria Ninja 300. Far from home, it's for the better. What we dream, it's all that matters. We're on our way, united. Turn it. Por gentileza, mais uma vez, a gente chama os pilotos da categoria Ninja 300. Sobe ao pódio, então, o 5º colocado, Marco Antônio Reis. Marco Antônio na 5ª posição, 4ª posição para Gustavo Aldegueri. 3º lugar, André Gama. 2ª posição, Gustavo Gil. E a vitória de Bruno César.
Vamos lá então, os pilotos para a premiação da categoria Ninja 300. Nesse momento você vai vendo aí na pista o trabalho dos concessionários Honda. Nós estamos com convidados acelerando os modelos e as motocicletas Asas da Liberdade Honda na pista. Então, Honda na pista nesse momento com os convidados passeando nos 3.835 metros da pista. Quinto lugar, Marco Antônio, sobe ao pódio. Quarta posição, Gustavo Aldeguerri. André Gama, terceiro. Gustavo Gil, segundo. Bruno César, o vitorioso da categoria 300. Nesse momento, passamos a premiação, a categoria 300 cilindradas Ninja. Eu convido nesse momento as manequins, modelos do evento para fazer a entrega da premiação. Quinto lugar, Marco Antônio Reis. Quinta posição, Marco Antônio. Quarta posição, Gustavo Aldeguerri. Parabéns, Aldeguerri. Terceira posição, André Gama. Aí o André recebendo a sua premiação pela terceira posição. Segunda posição, Gustavo Gil. Essa é a 300 cilindradas. Aí o Gustavo recebendo a sua premiação. Parabéns, Gil. Segunda posição. E a vitória, Bruno César. Parabéns, Bruno. Esse é o pódio da categoria 300 cilindradas. Vou pedir a fotografia oficial. Ô Bruno, convida a Gil, convida o Gama para subir no lugar mais alto do pódio. Vem pra cá também o Gustavo Aldeguerri. Aí a imagem bonita, os 5 primeiros colocados, a festa da premiação aqui em Goiânia. E está liberada para doce champanhe. Atenção, Hernani Lourenço e o Juliano Tasso, imediatamente para a premiação 300 cilindradas light. Hernani Lourenço, que foi quarto, e o Juliano Tasso, que foi o quinto colocado. Quinta posição na categoria light,
Wanner Carvalho sobe ao pódio. Fernando Santos, quarto lugar. Leãozinho Muniz, terceira posição. Pedro Henrique, segundo. E Brian David no lugar mais alto do pódio. Light, quinta posição para o Marcos, sobe ao pódio. Quarta posição para o Gustavo. André Gama, Galvão, né? Em terceiro. Gustavo Gil em segundo e o Bruno César. Então, a Abimael na primeira posição. Norton em segundo, André Galvão em terceiro, Hernani e o Juliano Tasso. Opa! Nesse momento passamos a premiação da categoria 300 Light. Quinta colocação para Juliano Tasso. Parabéns, Juliano! A premiação ao Juliano, quinto colocado. Quarta posição, Hernani Lourenço. Parabéns, Hernani, quarta posição. Terceira posição, a premiação para André Galvão. Parabéns, André. 300 Light, segunda posição, Norton, recebendo a sua premiação. Parabéns, Norton. Segunda posição na 300 cilindradas Light. E nesse momento, o troféu ao primeiro colocado, Abimael Silva. Parabéns, Abimael, recebendo a premiação, o troféu pela corrida aqui de Goiânia na quinta etapa do campeonato. Vou convidar a Abimael para que seus colegas subam junto ao lugar mais alto do pódio para a fotografia oficial da entrega de prêmios, categoria 300 cilindradas Light. Aí a imagem da 300 cilindradas, o trabalho da imprensa, o público acompanhando os 5 primeiros colocados da categoria. Champanhe! Wanner Carvalho, quinto colocado da 250. Fernando Santos, quarto. Leãozinho Muniz, terceiro. Pedro Henrique, segundo. E a vitória de Brian David. Valeu, garoto! Nesse momento, o pódio da 250 cilindradas. Obrigado aos meninos aqui da Light. Parabéns aí pelos resultados. Nesse momento, passamos, portanto, a premiação, os 5 primeiros colocados da 250 cilindradas, fechando os pódios das 3 categorias da Ninja 300. Em nome da Secretaria de Indústria e Comércio, Governo de Goiás, passamos a premiação categoria Light. Quinta posição, Wanner Carvalho, recebendo a sua premiação. Parabéns, Wanner. Quarta posição, Fernando Santos. Parabéns, Fernando. Terceira posição, Leãozinho Muniz. É o Leozinho. Valeu, Léo. Terceira posição. Segunda posição, Pedro Henrique. E a vitória de Brian David. Aê, Brian. Beijinho no troféu e tudo. Foto oficial, por gentileza, todos no lugar mais alto do pódio, ali os 3 primeiros, acompanhados do quarto e o quinto colocado, a imagem do pódio da 250 cilindradas aqui em Goiânia. E nesse momento, a festa doce da champanhe. Segue no traçado o evento Honda, com os concessionários. Daqui a pouquinho nós teremos a categoria R1 estreando aqui no Superbike Series. Aguardar aqui esse momento da champanhe.
pra gente conversar com o Brian David, o vencedor da 250 cilindradas, direto aqui do pódio. Brian tá tendo um trabalho danado pra abrir essa champanhe, hein, Brian? Deixa pra lá, né, Brian? Muito bem, Brian. Legal, o Brian tá aqui, a arquibancada já vai assistindo direto do pódio. Parabéns pelo resultado, Brian. E agora vem Curitiba à frente, né? De qualquer maneira, uma categoria super disputada e uma categoria muito gostosa de pilotar, né? Sim, é minha primeira vez. Sexta-feira eu não treinei. Estou muito feliz. Ontem eu fiquei segundo. Hoje era minha noção ficar primeiro. Estou muito feliz. Parabéns. Que idade você tem, Brian? 11. 11 anos. Parabéns, arquibancada. Aplauso ao vencedor da 250 cilindradas, Brian David. Parabéns aos vencedores das 3 categorias. Vem aí Superbike e vem aí primeiro a R1 e logo depois a Superbike Series. Atenção, os vencedores das 3 categorias imediatamente para a coletiva de imprensa na sala de imprensa.